Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e já faz algum tempo que nós não aparecemos por aqui, aí na sua telinha, no canal do YouTube, a Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Meu nome é Alan Calisto e hoje nós estaremos falando aqui rapidamente sobre os dois evangelistas, tanto Marcos quanto Lucas, ok? Inclusive este é naquele aspecto de aulão, né, que nós não tomaremos mais do que 20 minutos para poder trabalhar um pouco aqui a relação do livro de Marcos e também o livro de Lucas, né? Louvo a Deus pela sua vida. Como é de praxe, os primeiros 2 minutinhos, né? Eu peço encarecidamente a sua ajuda, também para poder, de certa forma, se inscrever aí no nosso canal, no YouTube, Galardoar de Ensino. O ensino é de presente para você aqui. Não custa absolutamente nada você ir lá, dar o like, né? Comentar sobre esses vídeos, né? Nos ajudar aí a crescer, né? A gente deu um pequeno desânimo, né, aqui com relação ao canal, mas eu quero acreditar que com o tempo, né, o canal vai enganjando também e nós não perdemos aí a ideia de colocar sempre conteúdos aqui para você. Então hoje nós vamos falar sucintamente a respeito de Marcos e a respeito também do evangelho que Lucas escreveu, ok? Então basicamente nós sabemos piamente que aquilo que é chamado de evangelhos, né, na realidade não está no plural, está no plural apenas aqui a título do português mesmo, porque nós sabemos que só há um evangelho. E se são 4 evangelistas que escreveu, obviamente aí, grosso modo, no senso comum, o povo fala os evangelhos. Na realidade, o certo mesmo, teologicamente falando, né, o certo mesmo é o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. Nós temos algumas curiosidades. A primeira curiosidade com relação a Marcos é que Marcos, de certa forma e em certa medida, ele foi escrito primeiro que Mateus. Alguns estudiosos acreditam, inclusive, que o livro de Marcos deveria ser o primeiro livro do Novo Testamento e não Mateus, tá? Então seria Marcos, Mateus, Lucas e João. Estes 4 homens serão aqueles livros que serão aí tidos como inspirados por Deus, porque houve vários outros, né? Vários outros livros que também contaram a história de Jesus, tá? Não foram apenas estes 4, nós somos sabedores disso e aqui você, se não era sabedor, acabou de saber. Não são apenas 4 escritos no período de Jesus que contou a história daquilo que Jesus passou, viveu, sofreu, né? O seu nascimento, né? As fases da vida de Jesus, o seu nascimento, a sua adolescência, né? O seu ritual do Bar Mitzvah, né? Isto é, o filho do mandamento, aos 12 anos de idade, que na realidade seria 14, mas Jesus foi um pouquinho adiantado, aos 12 anos de idade. Depois a lacuna que se abre com relação ao ministério de Jesus durante 18 anos, ou seja, dos 12 até aos 30, então o início do seu ministério terreno aos 30 anos de idade aproximadamente. Nós vamos ver que Lucas vai falar que Jesus, quando inicia o seu ministério, e Jesus era de quase 30 anos de idade. Isto implica dizer que aos 30 anos de idade, isso remete ao período do sacerdócio araônico, que tanto o profeta quanto o sacerdote e levita, eles tinham idade para iniciar o seu ministério, mas também tinham idade para finalizar o seu ministério, tá ok? Eram aos 30 anos de idade, você vai encontrar isso no livro de Levítico, era aos 30 anos de idade e terminava-se aos 50 anos de idade.
Tanto sacerdote quanto levita e também quanto profeta, eles tinham idades ali. Então Jesus está cumprindo mais uma vez toda a lei, toda a Torá, toda a lei do Antigo Testamento, cerimonial, ritualística, que até ele estava em vigor. Ou seja, o último profeta do Antigo Testamento aparece no Novo, que é o João Batista, né? O próprio Marcos, que seria o primeiro evangelho, né? O primeiro escrito a respeito do evangelho de Jesus para o Novo Testamento, ele não vai, inclusive, tecer comentário algum a respeito da vida, do nascimento de Jesus. Marcos é o único dos sinóticos e do universal que não vai tecer comentário a respeito do nascimento de Jesus. Ele vai dar ênfase ao nascimento de João, o Batista. Então ele já inicia com Jesus no seu ministério. Tá? Ele não vai quase falar a respeito do ritual bar mitzvah, ele não vai falar a respeito do nascimento, ele não vai falar muito a respeito de José e Maria. É como se esse Marcos já entrasse, né, de uma vez, já nos 3 anos ininterruptos do ministério de Jesus de Nazaré. Então, este é uma curiosidade. A primeira é que Marcos deveria ser o primeiro livro do Novo Testamento e não Mateus. E aí, é claro, a gente tem algumas teorias, né? Algumas teorias que os estudiosos, teólogos, levantam a respeito disso. Primeiro é a própria cronologia, né? A data mais consensual a respeito do início do ministério, ou início, perdão, do escrito de Marcos, está ali por volta do ano 60, né? Aproximadamente. Nós temos outra curiosidade. Marcos, ele não era discípulo direto de Jesus, tá? Mas ele era discípulo de Pedro. E, na realidade, uma terceira curiosidade a respeito de Marcos é que o nome dele, na realidade, é João Marcos, tá ok? Então ele adota o nome romano, Marcos, justamente para o seu destinatário ter mais acessibilidade e também confiabilidade. Também acessibilidade, confiabilidade e, de certa forma, aceitação, ok? Ele tinha mais acesso pelo fato de usar uma identidade romana, uma vez que também estava escrevendo aos romanos. Temos que levar em consideração justamente isso. Primeiro, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja, no sentido mais universal, mais global, mais direto, né? Tanto é que nós, geralmente, usualmente, falamos a um novo convertido, por exemplo, para ele ler o livro de João para conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, né? O livro de João não é um livro também muito fácil, né? no sentido teológico, porque é um livro altamente apologista ou apologético, tá ok? Mas isso não é para esse vídeo aqui neste momento. Nós estamos falando rápida e sucintamente a respeito de Marcos e a respeito de Lucas. Então, qual é a ideia do evangelho que Marcos escreve? É um evangelho que apresenta Jesus como servo, como alguém que vai sofrer, como alguém que é um servo que não precisa nem mesmo de genealogia, porque quem é que quer saber, ou que queria saber naquela época, a vida e o nascimento e os pais de um servo? Servo é servo, né? Servo é, no sentido mesmo, quase que um escravo, né? Tem diferenças aí entre a servidão e a escravidão, mas, de certa forma e em certa medida é isso. O servo, ninguém quer saber qual é o seu paradeiro, ninguém quer saber qual é o seu destino, a sua vida, a sua árvore genealógica. Diferente de Mateus, que, de certa forma, ele vai usar a genealogia também porque os judeus são muito adeptos à árvore genealógica, tá ok? A árvore genealógica. Então isso é importante nós identificarmos, ok? Então essas são as curiosidades. Primeira curiosidade, Marcos deveria ser o primeiro livro
do Novo Testamento e não Mateus. Segunda curiosidade, Marcos é co-discípulo de Jesus, ou seja, discípulo de um discípulo. Ele é discípulo de Pedro. Terceira curiosidade, o nome Marcos é João Marcos, né? Ou seja, João é um nome judeu e Marcos seria o nome romano. Ele adota o nome romano a fim de que houvesse uma acessibilidade, uma confiabilidade e também uma aceitação ao seu destinatário. Uma quarta curiosidade a respeito de Marcos é que Marcos ele escreve endereçando e apresentando Jesus como um servo. Então ele já inicia o ministério falando dos 3 anos em que Jesus de fato foi um servo, tá? Ele inicia já com os milagres. Você vê que o tempo inteiro, e lá no final, obviamente, ele vai ter esse comentário a respeito da morte, a morte, a ressurreição, a ascensão, a glorificação de Jesus de Nazaré, tudo isso bem rapidamente, ou seja, começa ali no capítulo de número 14, não é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, começa aí no capítulo de número 14, o Marcos já falando isso aí, começa aí a consulta dos sacerdotes, no capítulo de número 14 mesmo, vem aí Jesus no Getsemane, né? E no capítulo 15, Jesus já está indo para a crucificação perante Pilatos, depois vai a Herodes, né? Ou seja, eu estou falando que em 3 capítulos ele fala toda a trama da semana, né? Daquilo que o catolicismo romano chama de Semana da Paixão, né? Daquela semana inteira, ele fala em apenas 3 capítulos. Ou seja, é um resumão para que os romanos pudessem também ter acesso fidedigno à história, né, de Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos, por exemplo, para a aceitação dos livros, lembra que eu falei lá no início que esses 4 evangelistas que escreveram o Evangelho de Jesus, esses 4 escritores, eles foram aceitos por uma cúpula, por teóricos, né, do século III e IV depois de Cristo, com uma fidedignidade fora do comum dos escritos do cânon das Sagradas Escrituras. Ou seja, a aceitação do cânon das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, todo ele, os 27 livros, de certa forma foram aceitos pelos pares da igreja somente em 397 depois de Cristo, no concílio lá na Tunísia, no concílio de Cartago III. Depois disso, mas só que antes disso, melhor dizendo, os livros já estavam fechados, né? Nós sabemos aí que o último escritor do Novo Testamento que ainda estava vivo, inclusive, era João. Aquele mesmo João que vai escrever o Evangelho de João, né? Evangelho segundo João, vai escrever as 3 epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João, e também o livro do Apocalipse. Ele vai ser lançado lá na ilha de Patmos por Domiciano, depois Nerva vai fazer com que ele voltasse, vivesse em Éfeso e vai morrer depois quando Trajano já estava no poder. Isso é João. Então isso tudo nós temos mais ou menos uma base histórica. Dentro da historicidade bíblica, nós temos, portanto, esta vertente de que durante os 100 primeiros anos foi escrito todos os 27 livros do Novo Testamento. Então eles já estavam aceitos, inclusive estes 4 evangelistas. Eles foram aceitos como mais fidedigno, mais inspirado. Tinha alguns critérios ali para que eles pudessem ser aceitos, como por exemplo apostolicidade, universalidade, né? E outros critérios também, né? Ou seja, era para ser um apóstolo ou um homem apostólico escrevendo, era para a universalidade, era para que todas as igrejas da época
aceitassem, lessem e vivessem aquilo no Novo Testamento. Então estes quatro, por estes motivos que eu acabei de citar, esses quatro evangelistas foram aceitos como inspirados por Deus e inseridos aí no cânon, tá ok? No cânon das Sagradas Escrituras, ok? E aí você tem também, só para identificar ainda Marcos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25, que atesta que ele continuou sendo uma pessoa que estava, né, seguindo os apóstolos, tá? Nas viagens missionárias. Esse é o mesmo Marcos que depois vai ter a rixa lá, a briga, a discussão, porque ele era Marcos era codiscípulo de Pedro, e depois é o mesmo Marcos que vai aparecer com a discussão entre Paulo e Barnabé, né? Que Paulo vai ficar com Silas e Barnabé vai ficar com Marcos, tá ok? Então esse Marcos, ele era também um homem que estava vivendo ali dentro daquela sociedade, ok? Então apresenta-se, de certa forma e em certa medida, essas considerações a respeito do livro de Marcos, ok? Conteúdo abrangente, conteúdo é muito abrangente, tá bom? Então nós vamos agora passar para o evangelho que Lucas escreve, né? Alguma curiosidade também em Lucas, né? Algumas curiosidades em Lucas. A primeira curiosidade é que Lucas é o único escritor dos 38 a 40 escritores da Bíblia Sagrada. Isso eu estou contando do Antigo Testamento até o Novo, da Bíblia Sagrada como um todo. Dos 38 a 40 escritores, Lucas é o único que não é judeu. Lucas é grego, né? E ele vai escrever aos gregos, ou seja, o endereço do evangelho que Lucas escreve é aos gregos. Tanto é que a genealogia que ele usa, justamente para mostrar aos gregos uma robustez, uma intelectualidade e uma filosofia de vida também, né? Mostrar aos gregos que não era apenas mais um mito, né? Mais um ritual religioso sagrado, mais um Deus, mas era para apresentar que aquele Jesus era o Deus verdadeiro. Ele também vai usar a genealogia. A diferença é que Mateus escreve a genealogia a partir de José, né? Ou seja, é a descendência de Jesus a partir de José, passando pelos reis, para mostrar que Jesus é rei dos judeus, da genealogia de Davi e de Abraão. Agora em Lucas é o inverso, é a partir de Maria, na visão ascendente, ou seja, o contrário do que Mateus apresentou. Então você vê que aparece, começa em Adão e termina em Deus, né? Começa em Adão e termina em Deus, ao contrário de Mateus, que vai começar ali em Abraão e vai terminar aí em Jesus, tá ok? Então essa é uma curiosidade a respeito da genealogia, e a outra curiosidade é que Lucas é o único escritor grego de todos os 38 a 40 escritores bíblicos, como já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, né? Dos 38 a 40 escritores, Lucas é o único grego, é o único que não é judeu, ok? Então Lucas, ele vai escrever um livro apenas, que depois separarão, né? Serão separados. Um único livro, um único exemplar. Ele vai escrever Atos e vai escrever o Evangelho de Jesus. Só que a nível didático, eles vão separar, teóricos separarão Atos de Lucas, e vai colocar Lucas para a categoria de Evangelho e Atos para a categoria de História. Não é à toa que Lucas é o único historiador mesmo, né? Com bagagem suficiente, é um historiador sério, um historiador brilhante, é Lucas. Então Lucas, ele vai fazer questão de
trazer minuciosamente os fatos que ele havia ido atrás. Então, por que eu sei que existiu mais evangelhos ou escritores do Evangelho de Jesus do que esses 4 que foram aceitos? Por causa de Lucas. Quando nós lemos Lucas, olha aqui, ó. Quando nós lemos o Evangelho que Lucas escreve, olha logo no primeiro capítulo e versículo, ó. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio e foram ministros da palavra, está falando dos apóstolos, né? Que ele também teve acesso, Lucas vai ter acesso a muitos dos apóstolos, e acredito eu que Lucas também foi lá na Palestina, né? Foi lá na Palestina, onde Jesus, na Judéia, na Galileia, né? Lucas foi lá e entrevistou muitas pessoas. E eu sei que existiu mais pessoas escrevendo a respeito do Evangelho de Jesus por causa disso. Aí ele fala, muitos empreenderam por em ordem os fatos. Aí ele vai dizer assim, pareceu-me também a mim, ó excelentíssimo Teófilo, conveniente descrever e pôr em ordem. Então há uma minuciosidade muito grande no Evangelho que Lucas vai escrever. Lucas ele vai falar sobre a visitação de Maria em Isabel. Lucas vai falar a respeito do anúncio, né? Aí olha só que interessante, do anúncio do anjo para Maria a respeito do nascimento de Jesus, do anúncio do anjo para Isabel a respeito do ministério do nascimento de João Batista, né? Vai falar sobre os pais, né? Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Vai falar sobre o próprio nascimento de Jesus a partir do capítulo de número 2. Vai falar sobre 2 anciãos, Simeão e Ana, que não são casais não, hein? Simeão é uma pessoa e Ana é outra pessoa que não tem relação direta, eles não são casais, tá? Só que eles aguardavam o Cristo do Senhor, o Messias de Deus, o Messias do Yahvé, né? Eles aguardavam o cumprimento da promessa que viria o Messias, e eles, tanto Simeão quanto Ana, eram anciãos já, né? Que aguardavam esta promessa. Perdão. E aí, Lucas já vai falar sobre Jesus no meio dos doutores, ali aos 12 anos, vai apresentar João Batista e sua pregação, o batismo de Jesus a partir de João Batista, né? Ainda no capítulo 3, versículo de número 23 até o 38, ele vai falar sobre a genealogia daquilo que eu falei. Ele começa de Adão e termina em Deus, tá? A genealogia de Jesus, conforme é escrito de Lucas, começa em Adão e termina em Deus, né? Lucas 4 também vai representar Mateus 4 com a tentação de Jesus, depois a expulsão de Jesus lá de Nazaré, ou seja, muita coisa, e começa ali depois o ministério de Jesus de fato. Você vê que Lucas também toma um tempo ali excessivo, falando do nascimento, do anúncio, falando a respeito como foi sobrenatural, não só o anúncio, mas também toda a trama do início da vida de Jesus na face da terra. Ou seja, a encarnação do Verbo, que nós só vamos saber que é uma encarnação do Verbo em João, no evangelho que João escreveu. Ok? E aí começa-se a ascensão, a proliferação das curas, dos milagres, dos sinais, a partir do ministério de Jesus, a cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, aí começa a pesca maravilhosa, a cura do leproso, a cura do paralítico, o chamamento de alguns dos discípulos para o ministério discipulado de Jesus, o próprio Levi, que Lucas trata como Levi, mas Mateus mesmo fala Mateus, né? Mateus mesmo fala que era ele mesmo que estava ali na alfândega, né?
E Jesus chama, Jesus começa a falar a respeito do jejum, ele está doutrinando os seus discípulos que já estão com ele. Jesus fala que ele é Senhor do sábado, ele cura o homem da mão mirrada, ele elege os 12, aí a partir do capítulo de número 6 e versículo 12, e aconteceu o que? Naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, e quem também deu o nome de apóstolos. Então, só para quem está assistindo este vídeo e não sabe o nome dos 12 apóstolos, é Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas o Iscariotes, que foi o traidor. Jesus vai chamar os discípulos para o sermão da montanha, a multidão está ali também, ele está apresentando no sermão da montanha a lei do reino. Se a lei do Antigo Testamento, a lei cerimonial, a lei moral, a lei ritualística estava embutida na Torá, principalmente a partir do Êxodo capítulo 20, a lei do reino de Deus, da nova aliança, pelo próprio sangue, está profundamente ocultada em Lucas capítulo de número 6, versículo 17 ao 49, e também corroborando no texto paralelo em Mateus capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 7 de Lucas é o centurião de Cafarnaum, é aquele mesmo que vai falar sobre o seu criado, e Jesus vai curar o criado, né? O filho da viúva de Naim, Jesus também ressuscita. João envia 2 discípulos, né? Naquele lampejo de João, o João puramente humano, né? Teve um lampejo ali de uma certa incredulidade, porque ele está preso, ele não está vendo a trama que Jesus está vivendo, então ele tem uma certa preocupação se o ministério dele foi eficaz, tá? Se o ministério de João o Batista foi eficaz. Então ele vai enviar 2 dos seus discípulos para perguntar se é ele mesmo o Messias ou deveria aguardar outro. A pecadora que unge os pés de Jesus, as mulheres serviam a Jesus. Aqui a gente também tem a inserção social da mulher a partir do ministério de Jesus, tá? Ao contrário do que muitos dizem aí, que a Bíblia é machista, que a Bíblia não dá ênfase à mulher. A gente não vai entrar nesse critério, mas só para vocês identificarem a separação entre o que é sistema patriarcal e um movimento machista, né? Sistema patriarcal é uma coisa, movimento machista é outra, né? Assim também como o sistema matriarcal é uma coisa e movimento feminista ou femista é outra coisa totalmente diferente. Então, apesar da linha ser tênue, a linha ser fina entre ambas, ou seja, tem esta dificuldade e esta probabilidade de um sistema patriarcal tornar-se machista. A Bíblia é um sistema patriarcal, porque estamos falando de um sistema judaico. A Bíblia é 70% judaico, a gente não pode perder isso de vista. E ali trabalhava-se muito o conceito tribal, né? E o conceito patriarcal, em que o homem, o pai, pater, tá? De paternidade, o pater era a pessoa, era a figura que estaria tomando as rédeas, estando à frente, seria o protagonista, tá? Assim também nós temos o sistema matriarcal, que não é a questão bíblica, né? O sistema matriarcal é onde a mulher é a protagonista. Não significa que neste sistema o homem não tenha vez. Então isso é fundamental nós deixarmos claro, tá? Jesus inseriu a mulher no plano salvífico, no plano evangelístico, no plano missiológico. Jesus inseriu a mulher, tá ok? Inseriu a mulher nesse sistema. Então tá aí a mulher, as mulheres servindo a Jesus, as mulheres chegando diante de Jesus, mulheres importantes, como a própria Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Ou seja, era uma mulher que tinha abastada, tinha dinheiro, tinha posição social
clarificada, tinha uma posição social, um status de renomada, né? Então também servia a Jesus. E outras coisas que Jesus vai fazendo e Lucas ele vai, portanto, deixando aí claro, né? Deixando claro o ministério de Jesus, a missão dos 12, a transfiguração de Jesus. Enfim, Lucas é um evangelho extraordinário, um evangelista extraordinário. E nós temos aí, portanto, a apresentação de Lucas por Jesus, a apresentação de Jesus por Lucas, melhor dizendo, é uma apresentação que ele era considerado filho do homem. Então nós vamos recapitular o seguinte: Marcos vai apresentar Jesus como servo de Deus, tá? Servo de Deus. E Lucas representa Jesus como filho do homem, tá? Filho do homem, com letra maiúscula, para identificar que é o homem de Nazaré, é um homem diferenciado, né? É um homem que foi realmente trazido à terra para mudar o curso da história, não dos judeus, não da Palestina, mas de toda a raça humana, tá ok? De toda a raça humana. E Lucas, ele é aquele que coloca Jesus como homem ideal, como homem extraordinário, ok? Então é isso, tá? Assim também ele vai falar no final sobre a morte, a ressurreição de Jesus, tá? Ele é muito rico em detalhes, Lucas é muito rico em detalhes. Então é aquilo que eu falei para vocês verem a diferenciação, né? Lucas 21, por exemplo, sermão escatológico, né? A respeito da volta de Jesus, todo Lucas 21, tá? E olha só, Lucas, ele vai terminar o seu evangelho no capítulo de número 24, tá? E com uma promessa, Lucas 24, 49, vai dizer que para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, tá? E você vê muito claramente isso se repetindo em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Lucas é escritor tanto do evangelho que leva seu nome, quanto de Atos dos Apóstolos. Ele termina um texto dando introdução a outro texto para ele dar continuidade. Porque ele fala do ministério de Jesus, o início da igreja em Cristo, e depois ele fala do início da missiologia, né? Da missão da igreja no mundo, tá ok? Corroborando com a descida do Espírito Santo, dando movimento à igreja, fazendo com que a igreja saísse de 4 paredes. Isto é extraordinário, tá ok? Então eu recomendo você leia Marcos, leia Lucas, leia os 4 evangelistas, né, que estão na nossa Bíblia Sagrada, para que você também possa conhecer aí um pouco mais. Quero agradecer aí pelo fato de você estar conosco até este momento. Você viu que a gente correu, mesmo assim já temos 33 minutos aí falando, mas eu tenho convicção de que você vai ficar até esse final deste aulão aí, está chegando aqui até o final. Isso para nós é motivo de gratidão. Mais uma vez eu termino dizendo: inscreva-se neste canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para você não perder absolutamente nenhum dos nossos vídeos, né? Coloca lá em todas, aí você não perde nenhum dos nossos vídeos, e nós estaremos aqui voltando brevemente com mais vídeos teológicos e históricos a respeito da Bíblia Sagrada e da história do modo geral. Deus em Cristo abençoe sua vida. O canal é Galardoado Ensino, o ensino de presente para você.